Fala pessoal, meu nome é Rodrigo. Eu acabei de ser aprovado em 20º lugar agora para o cargo de técnico judiciário no TRF3 para a sede e eu vim contar um pouquinho para vocês de como isso tudo aconteceu, que até agora parece muito bizarro e impossível para mim. E aí, beleza? Tudo bem? E aí, Rodrigão, como é que você Primeiro, tá? obrigado, né, por ter aceitado falar aqui com a gente, com o Nada, eu pessoal. que agradeço. Ainda tô tremendo aqui, ó. Nem imaginava que eu ia estar conversando Ah, com a gente tá vocês. nervoso também. Nem Fica imaginava que eu ia nervoso estar aqui não. sentado conversando com vocês. Sério, é um prazer imenso, Que Pô, imenso. legal, o prazer é nosso saber que você conseguiu esse objetivo. Parabéns pela sua colocação excelente. parabéns mesmo. A Valeu, gente muito fica muito obrigado. orgulhoso dos nossos Não, seguidores. foi totalmente inesperado. Ah, não foi não, fala sério, Você vai. Você estudou, estudou vai? Não, bastante? estudei. Isso aí eu não posso negar, Sim. não. Mas A é sempre gente, aquela coisa. É a surpresa quando você vê o nome lá, é uma coisa inacreditável. Isso aí não sim. tem jeito. Porque a E gente eu, acha que nunca está preparado, né? Exatamente. E eu ainda comecei de baixo para cima só para evitar, então falei, meu Deus, eu não estou achando meu nome, o que está acontecendo? Aí depois, quando eu vi lá em cima, eu falei, ah, nem acredito. Você foi pelo caminho mais longe ainda, viu? Destruiu na Exatamente. prova. Ah, mas concurso é assim, né, cara? É sempre um salto de fé. A gente É, não tem certeza do sim, resultado, mas a gente tem que dar o exatamente. melhor, né? E o resultado vem, né, quando você dá o Sim, melhor. E exatamente. parabéns mesmo, cara. A gente sabe como é difícil conseguir uma É, colocação dessa. sim. Um concurso tão concorrido, milhares e milhares de inscritos. Você foi muito bem mesmo. E a gente queria que você falasse um pouquinho sobre você aqui, ó. Conta pra gente, pra Qual a galera. sua idade, onde você mora? Então, fiz 26 anos, um dia depois de ter saído o resultado, que foi tipo mega presente de Nossa, que aniversário. presente! Melhor presente. Eu falei, ou eu vou ficar em casa chorando, ou eu vou comemorar. Ainda bem que foi a segunda opção. Ainda é, Mas né? tenho 26 anos, moro aqui no Rio de Janeiro e eu me formei final de 2018 em cinema e audiovisual, ou seja, nada a ver com as Nada a matérias de ver. direito e coisa de concurso, literalmente. Você trabalha ou estava trabalhando enquanto Trabalho, estudou? trabalho. Eu comecei a trabalhar desde o começo da faculdade e, enfim, não parei desde então. Aí, Você sempre trabalhou e estudou, então. sim. É, porque essa já é a minha segunda faculdade. Na primeira não, mas aí na segunda, como já tinha mais um certo peso, peso da idade, essas coisas de obrigação, aí a gente já teve Ah, que começar a trabalhar. Mas foi legal. basicamente isso, sempre trabalhando. Uma das minhas facilidades, que eu diria, entre aspas, é porque eu trabalho de casa. Então, por um lado é bom, porque eu não tenho um certo deslocamento de... Não gasto tempo em deslocamento, mas por outro é ruim, porque sempre tem aquela dificuldade de separar a hora de trabalho e a hora de casa. Então, às vezes chega uma mensagem de trabalho de noite, é a hora que eu estou estudando e eu tenho que resolver, enfim. São nuances de Sim. cada pessoa. Tudo tem o ônus e o É, bônus, né? exatamente. E é mais um exercício de disciplina, né? Trabalhar em casa. Tem muita Uhum. gente que você fala assim, pô, Se servidor, enrola. servidor público trabalhando em casa, você provavelmente vai conseguir home office em breve também. Aí os caras falam, ah, vida boa. É nada, cara. Não é. É muita disciplina. Exatamente. Eu faço como se eu fosse para um trabalho normal mesmo. Acordo sempre no mesmo horário, porque senão o dia não rende, enfim, nada anda. Isso aí Sim, não tem jeito. Quantas horas você estudava por dia, em Rodrigo? média. Então, isso acabou variando muito. Teve uma coisa que eu ouvi, que eu botei para mim, que concurso era como se fosse uma maratona. Então, acho que você não podia nem chegar muito perto da prova, muito cansado de ter estudado e nem muito subpreparado, digamos assim. Então, teoricamente, você tinha que chegar no ponto certo. Então, eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu não estudava muitas horas. Eu lembro que, como eu trabalho, durante a semana eu fazia em torno de 4 ciclos por dia, assim. Meus ciclos eram de 50 minutos, então não dava nem umas 4 horas por dia, umas 3 horas e pouquinho. E final de semana eu Sim. estudava mais, entre 6 a 8 ciclos. Então esse era basicamente o meu horário de Só estudo. Era um certo horário que eu conseguia cumprir, porque, enfim, tem que cuidar da casa, eu moro sozinho, todas essas coisas, então tem um certo coisa que eu gasto aí.
E eu nem botei uma meta que eu sabia que eu não ia cumprir, porque senão eu ia sempre ficar nessa coisa de, meu Deus, eu não consigo, meu Deus, eu não consigo. Impossível, né? Exatamente, exatamente. Então, tentei otimizar o máximo dos meus estudos com o tempo que eu tinha. E eu sei que por semana eu fazia entre 35 horas, se fosse uma semana muito boa, por aí. Já é uma carga puxada para quem trabalha e sim, estuda, sim, né? sim. Mas aí Super era bem. mais... Mas assim, sempre estudei de domingo a domingo. Nunca tirei Sim. um dia de folga. Um dia de folga. Fui tirar um E dia isso você ficou uns 7 meses. Então, mais ou menos. Eu fui tirar o primeiro dia de folga uma semana antes do TRF4, num sábado, que eu saí pra, enfim, esfriar a cabeça. E depois, eu acho que eu não tirei outro até o TRF3. Então, só tive basicamente um diazinho de folga. É complicado. Maratona mesmo. Maratona. Por mais que, assim, nem todos os dias eu estivesse bem para estudar, às vezes eu sentava, ia fazer questão, fazer alguma coisa de alguma matéria mais fácil e seguia em frente. Sim. Mas não parava, né? Isso Não, que é não, importante. não. Eu também, cara. Quando eu estudava, eu nunca parei assim mesmo. Quando eu estava muito esgotado, eu fazia questão aleatória. Eu já fiz um vídeo já falando sobre isso, porque é um jeito até divertido, né? Quando você está acostumado a ficar concentrado, leitura e tal. Se você faz questão, fica dinâmico, sabe? É um passatempo praticamente, né? Não, exatamente. Tinha dia que não tava com saco de ler questão. Sim, quando você conta assim, né, a gente percebe um padrão, né, Mari? O cara entrou em modo piloto automático de aprovação. Em modo eu vou passar. É verdade, cara. Você começa a andar com material para todo lado, você ainda que fica em casa fica mais fácil, né? Porque você tem tudo, você fica o tempo inteiro meio que online assim. E vale a pena, né, cara? Vale a pena porque é um esforço que dá resultado. Sim, né? Exatamente. E conta pra mim, por que exatamente você começou a estudar para concurso? O que te motivou, assim, que você falou, cara, é isso que eu quero, eu vou para cima e vou passar? Então, 2018 eu me formei. Então, até lá, eu estava naquele modo de faculdade, mesmo que eu estivesse trabalhando e tudo mais, não estava pensando na minha vida após isso. Aí, em 2019, eu tinha viajado por volta de fevereiro, sei lá, e aí me bateu uma crise existencial dos 25 anos, e eu, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Foi logo, enfim, quando mudou o governo e começou a acontecer vários desmontes na área de cultura e todas essas coisas, e eu comecei a ficar desesperado, eu falei, ixi, e agora? E aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer para não ficar só com a minha graduação em cinema. Apesar de trabalhar, ganhar bem, todas essas coisas, eu falei, preciso de um outro plano, né, digamos assim. Pensei, cogitei em fazer outra faculdade, só que, assim, tirei logo de cogitação porque teria que começar outra faculdade, e aí depois para alguém pensar em me contratar com outra faculdade mais 4 anos, ia ter que fazer estágio. Estágio paga muito pouco, eu não posso me dar o luxo porque eu tenho conta para pagar, tenho aluguel, tenho que manter casa e todas essas coisas. Então eu comecei a me questionar o que poderia me dar um retorno teoricamente rápido, entre aspas, financeiramente bom, que eu posso usar. E foi aí que eu comecei a pensar cogitar concurso público, porque tem alguns cargos de nível superior, mas mesmo para nível médio é um valor considerável que dá para você viver tranquilo, com uma boa qualidade de vida e tudo mais. Então, foi por esse caminho que eu resolvi seguir. E eu quebrei muita cara no começo. Você fez algum outro concurso antes? Pensou em alguma área diferente? Ou Fiz. Então, isso que eu comecei a quebrar cara, porque eu comecei a estudar em maio, né? Então, em maio, eu não sabia nada do que eu ia fazer. Então, eu mirei num concurso que estava aberto, que foi o ISS Guarulhos, para a área fiscal. E eu pensava, gente, esse pessoal fala que é muito difícil o concurso. Não é tão difícil assim, pelo amor de Deus. Aí, resolvi fazer a prova. Acho que eu me inscrevi, comecei a estudar 3 semanas antes da prova, achando que eu ia passar. Quando eu peguei o concurso, a primeira aula de contabilidade que eu vi 100 páginas, eu entrei em desespero, eu fiquei, não é possível, durou uma semana, acabou meu sonho, falei, sem condições, não vou conseguir. E aí já começou a conversa por esse mês de que ia sair para o TRF4 e tudo mais, e foi aí que eu encontrei vocês também falando sobre a área de tribunais, todas essas coisas, e aí eu já desviei meu foco, e aí comecei a estudar para o TRF4. Cheguei a fazer a prova, obviamente. Não passei, nem considerei nada,
mas usei mais para o teste das matérias que eu já tinha estudado, que era direito constitucional, administrativo, essas matérias mais básicas. E é o que a gente sempre fala, né? É uma das experiências, uma das coisas mais importantes que você tem que ter como concurseiro é a experiência. Vai fazer prova. Quando você quebra a cara, você toma algumas decisões que você nunca tomaria antes, entendeu? Exatamente. Você entende a realidade do jogo, né? Se você não tivesse quebrado a cara, dificilmente você ia focar com força total, por exemplo, num concurso, sabendo que é difícil e dando o seu melhor, né? Exatamente. Então, isso é natural. E o ISS, eu lembro bastante gente daqui, né, da região fez, vários amigos, perto cara. de Mogi. E é um concurso pesado, é a galera especialista em concursos parecidos, né? A área fiscal é uma pesado, área, assim, surreal. Eu quis começar a estudar logo para essa área, achando, coitado, que eu ia passar para alguma coisa. Ainda bem que foi balde de água fria logo, que aí já me fez mudar a direção. Se fosse uma área que você encanasse, assim, você falasse, puta, não é isso que eu quero e tal, eu acho que você ia acabar dominando também. Não ia? Mas ia mas são áreas diferentes, né? Eu sempre falo assim, pô, a área de tribunal, eu acho que em custo-benefícios, você deve concordar comigo, é a melhor. Sim. Porque ela permite que em pouco tempo você chegue num nível competitivo. Sim, sem dúvida. E é claro que alguns concursos têm um padrão mais pesado, conteúdos muito específicos, como contabilidade. Pô, se você não é formado na área, você vai sofrer um pouco para aprender sobre isso, né? É uma curva diferente, talvez, né? E aí, foi aí que você conheceu a gente, então, quando você começou a pivotar de área aí. Quando eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Aí eu encontrei vocês falando da área de tribunais e tudo mais. E assim, é o que eu até tinha falado. Minha pretensão com o concurso é, obviamente, viver bem, mas ter uma certa qualidade de vida para poder também trabalhar com o que eu sou formado de fora. Então, os tribunais, poxa, oferecem esse custo-benefício, essa qualidade de vida, assim, acho que não tem outra área que ofereça esse balanço, assim, como a área de tribunal, entendeu? Então, eu falei, poxa, é isso. Permite você fazer o que você gosta também. Exatamente. Você não fica escravo só daqui. Sim, para mim, de longe, é a área que mais dá qualidade de vida. Inclusive, os melhores cargos, na verdade, para mim, não é nem de juiz, nada disso. São técnico e analista, claro, porque técnico e analista faz a mesma coisa. Sim. Mas passar para analista, eu acho que é a melhor qualidade de vida. Sim. Eu tô super tranquilo. São concursos ótimos e ele dá o que a gente precisa hoje, né, cara? Que a nossa geração, a gente é um pouquinho mais velho que você já, né? Mas a nossa geração hoje pensa mais em qualidade de vida do que dinheiro em si, né? Exatamente. E é uma coisa que... Mas, de qualquer forma, você tem que ter dinheiro para viver bem, né? Não adianta também. Não tem jeito. Mas não adianta nada também ter muito dinheiro e não ter tempo para nada. Exatamente. Dependendo do lugar como você vai como juiz, cara, você tem que ter uma força de vontade muito grande, muito tesão por aquele cargo para você ser feliz. Sim. Né? E a gente sempre fala que é uma junção de fatores, né? Não existe só essa. A pessoa, às vezes, se agarra só ao salário. Não, vou passar por causa do salário. Mas se não for um negócio que te permite uma qualidade de vida, não adianta muito, né? Não, chega lá. Você vai gostar bastante. Exatamente. Mas esse foi um dos motivos também que me fez pensar em ir para essa área. Porque, assim, eu trabalho já há 4 anos. E tem 4 anos que eu não tiro férias. Então, assim, não trabalho sempre em feriado e todas essas coisas. E isso chega a um momento que, por mais que eu não ganhe mal, pesa. Porque às vezes você quer fazer, sei lá, uma viagem, quer sair com os amigos e você tá lá trabalhando. Não reclamo, mas assim, faz parte da vida, eu já quero ir para um outro patamar, digamos assim. Pode ser melhor, né? Um outro degrau, né? Exatamente. E o que você faria diferente hoje, olhando para trás? Você faria alguma coisa diferente ou não? Difícil essa pergunta, hein? Eu acho que tudo contribuiu para eu chegar onde eu cheguei, digamos assim. Mas se tem uma coisa que eu faria diferente, eu acho que seria começar a ler a lei seca antes do que eu comecei. Porque eu já tinha conhecido vocês, já tinha visto os vídeos e você já falava ler a lei seca. Só que são várias variáveis, né? Tem uma certa resistência das pessoas de começar a ler a lei seca. Eu, pelo menos, senti porque eu achava que o texto era difícil. Para mim, entender aquilo ia ser impossível, o que não foi. Tanto que usando, enfim, as marcações em cores não é tão absurdo assim. E 2, eu, pelo menos, pensava muito isso, mas eu sempre pensava, não, a banca estava usando a lei seca até o último concurso. Esse que eu vou fazer, ela vai pedir coisa que não está na lei seca, eu vou me ferrar, vou ajudar outra. Exatamente. Falei, agora vai mudar tudo e tá.
não aconteceu. Então, assim, se eu tivesse começado a ler a LC um pouquinho antes, eu acho que essa seria a primeira a coisa que eu faria diferente, digamos assim. E você falou no depoimento que você começou estudando com um cursinho, com PDF de um cursinho. Exatamente. E Quando que você deu aquele tique que você falou, nossa, não, vou parar de estudar assim, vou estudar de outra forma? Foi quando eu comecei... Teve algum momento? Teve. Foi entre a transição, quando eu comecei a fazer mais questão, e eu vi que eu não estava evoluindo, e eu vi que as respostas, eu usava o quê? Concursos. Então, sempre no comentário, a resposta estava o artigo e a letra da lei. E eu ficava, gente, eu não lembro onde é que estava isso no PDF que estava. E, enfim, os artigos ficam todos espalhados. E eu falava, cara, vai ser impossível decorar isso, sabe? Eu tô vendo que todas as questões, basicamente, que eu tô fazendo são lei seca e são essas coisas, então preciso tomar vergonha na cara e começar a ler isso. Aí foi quando... Eu até comentei, eu vi o vídeo da Natasha falando que estudava pelo Vadmec, tá até aqui, ó, do lado, o grandão. E comprei e comecei a grifar tudo. Tinha algumas processo civil, ler pela lei seca, eu não entendia nada. Gato pra caramba, né? Pô, pra quem não é da área, é muito difícil. Exatamente, é muito difícil. Mas assim, foi repetição, igual vocês falam. Li uma vez, ia fazer questão, voltava, lia de novo, mais questão, voltava, mais questão. Cara, o estudo para concurso é algo que é muito difícil, né? É sacrifício o tempo todo, né? A gente fica procurando, o nosso cérebro quer desculpa o tempo todo para parar. E a primeira coisa que a gente pensa é assim, a gente precisa achar uma desculpa aqui de alguma coisa que eu não tenho, por exemplo, conhecimento em direito. Você começa a procurar um monte de desculpa, o medo da banca mudar e tal. Sim. E, cara, a gente tem que controlar, foi isso que você fez. Você controlou o medo e começou a fazer o mais lógico, o mais simples. Sim. Né? Analisar tudo que aconteceu no mundo até hoje e começar a focar naquilo. Né? E isso que eu vejo, cara, eu fico assim, ó, você estudou pouco tempo e conseguiu entender isso, teve resultado. Uma das coisas que mais assusta a gente, né? Falei, a gente conhece várias pessoas que são formadas em direito, às vezes estão com dificuldade de fazer OAB, por exemplo, e nunca viram você vai edital, por exemplo. Você vai perguntar para a pessoa, ela nunca leu o edital e ela nunca leu a lei seca, isoladamente. Sim. Sabe? Isso complica bastante. Você Aí pega... a pessoa fala, nossa, mas eu estudo há tantos anos, mas você está estudando completamente não errado. vai, né? Exatamente. Você está usando a lei de Pareto totalmente invertida. Né? Porque você precisa simplificar as coisas, né? O material, os PDFs de cursinhos, normalmente são muito completos, são muito bons até. Só que talvez para quem não tem esse domínio, não sabe eliminar o desperdício ali, complica demais, né, cara? Você, como não é formado na área, muito provavelmente passou por isso, mas você percebeu isso rápido. Não, percebi, era aquilo. Eu li o PDF e eu falava, cara, eu não vou conseguir absorver isso tudo, eu não vou conseguir aprender isso tudo para prova. Então, assim, não vou nem tentar. Aí eu foquei, obviamente, no que me daria o melhor custo-benefício, que seria a lei seca. Então, todas aquelas doutrinas e detalhes e tudo mais, eu passava quando eu precisava ler alguma coisa, porque, enfim, eu não precisava. Mas... Aí você volta, né? Exatamente. Você ficou com alguma dúvida e você olha aquilo lá como conteúdo de apoio. Exatamente. Aí eu acho que faz muito mais sentido. E as matérias básicas você estudou como? Eu tive uma boa base no ensino médio em relação a isso. Matemática, essas matérias de concurso, eu não cheguei a pegar material para estudar de novo. Raciocínio lógico foi uma coisa que eu não tive no meu ensino médio, então tive que ver, tipo, proposição, verdadeiro, falso, essas coisas todas. Nunca tive, então tive que pegar do zero. E português, por mais que eu não fosse o melhor aluno, eu tinha uma certa base. Mas, assim, não lembrava nada de adjunta de nominal, adjunta adverbial, todas essas coisas, concordância. Então, parti pelo método, obviamente, que vocês falaram, engenharia reversa. Comecei a fazer as questões e, a partir dali, eu fui vendo o que eu tinha dificuldade, o que eu sabia, o que eu não sabia, porque é aquilo, algumas coisas, pelo menos para mim, são muito lógicas. Algumas questões de concordância e tudo mais. Então, isso eu não tinha necessidade de me aprofundar. Mas tinha outros, tipo, sintaxe, morfologia, essas coisas, aí eu já, tenho que ver. Mas os próprios comentários dos sites de questões já eram suficientes para eu pegar o que eu necessitava. Uma coisa que aconteceu muito, pelo menos que eu vi com a FCC, é que as questões se repetem muito. O enunciado das questões é igual.
E quando eu comecei a ver isso, eu falei, não é possível. Eu tô assim, imaginando outra coisa quando é muito mais simples do que parece. Então, assim, eles sempre pedem os mesmos comandos e as questões são muito parecidas, e a partir daí foi Por nisso. isso que a engenharia reversa funciona super bem, né? Chega uma hora que você começa assim, você olha o enunciado não, a alternativa, você já sabe que é Já sabe qual é errado, o enunciado. Exatamente. né? Pelo Já jeito sabe que eles vão escrevem, pedir. porque exato, com a engenharia reversa, às vezes você faz, sei lá, 1000 questões num pós-edital de determinada disciplina. Muito difícil eles fugirem desse padrão. Eles mesmos, né, na hora de fazer a questão, com certeza eles olham para as questões que eles já fizeram. Exatamente. Então eu acho que também é o jeito mais fácil de evoluir. Mas é aquela coisa, o medo de, tipo, a banca vai mudar agora continuou, mas eu falei, não, vou fazer isso, é isso que eu vou fazer e Não vamos ver se vai dar possível, certo. né? Tanta prova anterior igual vai mudar. Igual, vai continuar. Não, agora eles vão Pode mudar. acontecer. Pode acontecer, mas Exatamente. você vai. Qual rota que você vai tomar? Você tem que escolher um caminho. Você tem que tomar uma decisão lógica baseada no que aconteceu, né? Exatamente. Você pode. Você fez a decisão certa com base nos dados que você tinha. E aí Sim. colheu os frutos. Parabéns. Sim. Sabe uma coisa que eu queria te perguntar que você falou no vídeo lá? Você falou sobre essas marcações de várias cores. Te ajudou bastante. Né? Sim. Qual foi exatamente o sistema que você fez assim de cor? Como assim? As matérias? Você marcava, por exemplo, você usava. Tem muitas pessoas que colocam assim, o prazo eu vou marcar com essa cor. Então, eu fazia algumas coisas. Prazo eu marcava de rosa. Geralmente, eu não sei como é que eu chamo. Pessoas, tipo, oficial, juiz, essas policial, essas coisas eu marcava em azul. Sim, Órgãos também eu marcava em azul. E algumas coisas específicas eu marcava. Eu literalmente comprei um pacotinho de Faber-Castell, de marca-texto com várias cores e fui usando isso. Então tinha algumas coisas específicas que eu usava roxo, outras que eu usava sei lá, tom azulado, nem sei que cor ela. Cada um faz a sua associação, acho que isso é muito particular, mas isso ajuda pra caramba. Né? Não, demais. Na hora de revisar, de ver de novo, né? Melhor coisa. Vai uma leitura dinâmica só memorizando aquele conteúdo, né? Não, já ficava muito mais legal, fácil você bater o olho e a linguagem fluir. Porque, por exemplo, o vade-mecum e a lei seca é muito densa. Então é fácil você se perder. Então, quando você tem essas cores, fica muito mais tranquilo de você já passar o olho e já vendo as informações. Se você pudesse dar uma única dica para todo mundo que está te ouvindo, para 110 pessoas que estão te ouvindo, Meu Deus, única o que só. você falaria? Única. Se tivesse uma palavra, falar, tipo, faz isso. Lei seca. Não tem nem o que pensar duas vezes. Leia a lei seca. Tem Lei seca, né? duas, pode. Lei seca e limite digital. São essas, assim, que eu daria. Porque não precisa de nada além disso, sabe? Pelo menos para prova de técnico, nível médio e tudo mais. Exato. Outras já são outras histórias. Mas mesmo assim ainda é uma maioria de lei seca. Mas eu acho que juiz, por aí. primeira fase pede lei seca. Então, assim, a gente fez uma análise, você está no VIP, né? Você tem o pacote VIP. Sim. Aprovação A. Eu fiz uma análise da prova do Senado, por exemplo, que é de nível médio, né? De policial legislativo, que é um concurso que todo mundo tem medo, porque a nota é altíssima, porque a concorrência é muito forte, porque o salário é muito alto. E todo mundo tem medo e já associa que vai ser difícil e começa a ter que pensar que vai ter que estudar doutrina o tempo inteiro. Sim. E não é isso. Né? A prova é muito difícil porque a concorrência é muito foda, a nota vai ser muito alta por causa disso, mas, 80% da prova pelo menos é lei seca. Então você precisa dominar isso o tempo todo e é igual aquele meme, né, do fale com o motorista somente o essencial. Leia a lei seca. Alguém perguntou se em algum momento você estudou teoria. Ou só lei seca? Olha, a teoria que eu lembro de ter estudado foi logo no comecinho de constitucional, que tem tipo de constituição, essas coisas, e um pouco de direito administrativo só, mais aquela parte principal também que é mais doutrinária. Empresa pública, o que é isso, o que não é. Mas de resto, não. Foi literalmente... Só conceitos, né? Diria só assim, só os isso, conceitos. Exatamente. Mas pegar livros de doutrina, essas coisas... Não. Esse foi outro erro também, porque assim, no começo, digamos assim, primeiro, um mês e meio, eu estava muito indo atrás de outros materiais, esperando que, sei lá, esse novo material vai ter tudo que vai cair na prova, vai ter uma informação... Vai ser a solução, exatamente. Então eu ficava meio que nessa de tentando achar outro material melhor.
Aí uns amigos até me passaram, tem aqui uma pasta no Drive com não sei quantos resumos e etc. Eu falei, gente, chega, não quero. Tenho meu Vadmecum, minha lei seca, eu vou me especializar nisso, porque acho que até a Natasha já falou também, quanto mais você lê o material, mais fica fácil de revisar. Não é um novo material que você precisa ler tudo de novo. Então, assim, para mim foi o que funcionou. E se eu tivesse que estudar para outro concurso mais, eu faria a mesma coisa. Você praticava redação? Sim, praticava. Uma vez por semana, de simulado, como que era? Então, para o TRF4, eu sei que eu fiz umas 10 redações por aí. Umas 10 semanas antes da prova, fazia uma redação por semana. Para o TRF3, isso foi o que eu escorreguei um pouquinho, porque eu dei uma diminuída na frequência. Porque eu não sei porquê, eu não sei se alguém mais teve essa interpretação, li o edital e achei que a redação fosse valer 1/4 da nota só. Então falei, vou focar mais nas matérias de direito. Acabou que foi metade da nota. Então, mesmo assim, eu fiz umas 5 redações antes do TRF3. Eu já estava com a prática do TRF4, mas mesmo assim, poderia ter feito mais. Você fez simulado antes da prova? Então, eu tentava fazer simulado de cursinho, mas é aquela história, eu saía desesperado com o meu resultado e com as questões, eu falava, meu Deus, e só servia para me fazer ficar mal. E eu já fazia exame só como revisão. Exatamente, falar, talvez sirva para revisar, mas mesmo assim, cara, era um perfil de prova totalmente diferente. Errava tudo mesmo, sei lá, fazendo as questões do que é o concurso e acertando as coisas. Então, assim, só servia pra me fazer ficar mal. Raras eram as vezes que eu saí bem de um simulado de cursinho. Cara, simulado de cursinho a gente sabe bem como funciona. É outro perfil, é outro mundo, né? Por isso que a gente sempre fala cara, pega provas reais, é a melhor coisa. E como você estava fazendo muitas questões no QC, tenho certeza que isso te ajudou também a controlar seus estudos, né? Quantas questões você fazia por dia? Você fazia questões por dia? Como que era simulado? Natasha, depende. Eu nunca tive uma... Como é que eu posso falar? Assim, essa meta de preciso fazer tantas questões por dia, entendeu? Vocês são muito apegados, né? Exatamente. O meu processo era muito mais dinâmico. Então, por exemplo, às vezes eu botava uma meta, preciso terminar toda a matéria, sei lá, 1 mês antes da prova, 2, para revisar depois. Então eu ia fazendo, terminava de ler a matéria, fazia uma certa quantidade de questão só para fixar um pouco o conteúdo e partia para a próxima. Então isso funcionou. Tinha dias, tinha semanas que eu já tinha visto conteúdo, então fazia mais exercício e mais questão. Tinha outros que eu ia e eu lia mais. Então isso fluía muito. Eu não tinha, preciso fazer tantas questões por dia, preciso fazer isso, não. Eu nunca tive isso. Legal. Cara, e a gente sempre fala isso, bom, né? A gente sempre fala isso. Pessoal, mas quantas horas você tem que estudar por dia? Cara, ou quantas questões você tem que fazer? Gente, você tem que fazer o que dá para você fazer. Você tem que fazer o seu melhor. Você não pode falar, vou fazer 10 questões e acabou. Não, vou fazer quantas questões der para eu fazer. Vou estudar quantas horas der para eu estudar. O máximo possível com qualidade, né? E eu vejo assim, muita gente se esconde atrás de número, né, cara? Fica falando, não, eu faço não sei quantas questões por dia, tal, para mostrar para os outros, mas não está interessado de verdade se está evoluindo ou não. Isso é foco, determinação, e constância. Não se pegar os detalhes que não precisa. Constância é essencial. Por isso que a gente fala de a importância de você criar hábito de estudo, cara. Hábito de estudo é tudo. Porque tenho certeza, como é que foram os seus 2 primeiros meses, quando você falou assim, vou começar a estudar total. Desesperador. É um sofrimento, né? Dói, né, cara? Dói o corpo. Não, dói. É uma mudança de rotina muito grande, porque assim, eu não estava acostumado. Tinha isso na época do vestibular, mas assim, já tinha desacostumado desse ritmo de estudo. Então, hoje eu acho, hoje é até estranho, porque se eu não estudar, eu sinto. Opa, não estou estudando. Mas assim, nos 2 primeiros meses saía muito mais cansado do que eu saio hoje, todas essas coisas. Na evolução, você sente as coisas fluírem bem melhor. Uma coisa, cara, que as pessoas às vezes não se ligam tanto, é que é importante você ficar em lista. Né? Já pensou, daqui a pouco o TRT também está precisando? Sim. Aí pega e faz aproveitamento de lista? Sim. Entendeu? Exatamente. Você está fazendo certo. E deixa eu te perguntar, inclusive, agora, você tem algum objetivo próximo? Você falou que você ia fazer o concurso da PCDF. Então, eu vou fazer o concurso da PCDF.
Não sei se irei tão bem, porque não tô mais num ritmo de... Apesar de estar estudando as mesmas horas e tudo mais, não sinto que eu tô com um rendimento tão grande igual eu estava antes do TRF3, por exemplo. Tô um pouco mais cansado, mas assim, continuo fazendo todas as coisas que eu estava fazendo e vamos ver no que vai dar, sabe? Vou dar o meu melhor no dia e Sim. é isso aí. É normal, depois que você que você conseguir um resultado, cara, Sim. Você dá uma relaxada. Provavelmente é normal. E até saudável, na verdade, né? Sim, exatamente. Porque se você ficar com a corda esticada o tempo inteiro, é capaz dela estourar. É normal, né, cara? A gente fica cansado. E tem dois pesos, né? Porque eu sei que eu vou para essa prova um pouco mais tranquilo. Então talvez isso até facilite no resultado. Pode ser que você vai até bem. Exatamente. Por não estar pressionado, né? Com certeza, a confiança que você tem agora aqui, você viu que você encontrou uma fórmula que funciona para você, cara, você vai muito leve. Às vezes você diminui sua carga horária, sua nota aumenta. Sim. Mas foi isso que aconteceu entre o TRF4 e o TRF3. Nas 2 últimas semanas antes do TRF4, eu acordava mais cedo, eu ia dormir mais tarde, eu estava fazendo, sei lá, 7 horas durante a semana. Isso me cansou muito. Então, para o TRF3, até tive mudança no trabalho, passei a trabalhar mais, eu falei, não vou conseguir manter o mesmo ritmo. E diminuir. E assim, fui melhor. Então, isso teoricamente é muito relativo. É igual vocês falam, não adianta você estudar 10 horas por dia, sendo que ou você fica muito cansado, você não consegue consolidar o conteúdo, perde sono. Eu acho que nada disso vale a pena. Com certeza. Sim, porque se você força o tempo inteiro, fica ligado o tempo inteiro também, você acaba se perdendo, às vezes até na organização, né? Exatamente. Alguém perguntou se você já fez mapa mental. Olha, eu comecei nos primeiros meses, eu tentando encontrar o que funcionava melhor para mim. Cheguei a tentar fazer mapa mental, baixei alguns mapas mentais, mais um. Eu ia gastar muito tempo fazendo mapa mental. Não vi que seria um bom custo-benefício. Então, prefiro muito mais a estratégia do marca-texto, que para mim funcionou muito melhor. Não sentia que o mapa mental continha todas as informações que, por exemplo, a FCC pedia. Então, a lei seca era basicamente a resposta correta da FCC. O mapa mental já não, tinha menos texto. Então, assim, para mim não compensou muito. Fiz os 2 mapas mentais e desisti. Outra pergunta que fizeram também, se você esgotava uma matéria por vez ou se você estudava várias ao mesmo tempo. Eu tentava esgotar, como é que eu posso falar? Por assunto do edital, digamos assim. Então, sei lá, tava um tópico do edital. Eu ia, pegava, lia aquilo. Aí depois que eu terminava, eu trocava para outra matéria. Geralmente, às vezes eu passava, entendeu? Aí eu fazia para não ficar chato, né? Exatamente. Tinha alguns dias, obviamente, algumas matérias de processo civil, eu gastava um dia inteiro estudando, porque era enorme. Mas matérias menores, às vezes dava para estudar, sei lá, processo penal e matemática, português, outras coisas. Eu sempre tentava balancear coisas, sei lá, com estímulos diferentes, digamos assim, para não ficar muito só constitucional, só administrativo e tudo mais. Isso que é o que eu recomendo para todo mundo, cara. Já tentei fazer também de todos os jeitos também, já variou bastante. Eu gostava bastante de esgotar a matéria. Só que, por exemplo, quando você pega, eu pegava uma matéria que era nova para mim, talvez, cara, eu não conseguia esgotar ela inteira, porque eu achava que meu rendimento ia caindo. E você só vai saber isso testando, né, cara? Exatamente. Então, não, se eu procurasse... É isso que todo mundo tem que fazer, eu acho. Eu fiz uma planilha no Excel, mas assim, muito simples. Foram 3 colunas só. Eu botava na primeira coluna a matéria, na segunda a quantidade de horas que eu estudei e na terceira o dia. Tinha algumas planilhas, tipo, eu cheguei a baixar uma planilha de cursinho que eu acho que eu ia levar uns 2 dias só para descobrir como é que usava. Que tinha, tipo, revisão 24/7, não sei. Eu falei, não. Cara, eu sempre falo que eu nunca consegui também nem ir além da página 1, sabe? Nesse tipo de ideia, assim. Porque eles criam uma fórmula tão louca para algo que você pode resolver de forma tão simples, com constância, sabe? Não que seja simples de fazer, fácil de fazer, mas de uma forma simples, com constância, você consegue realizar aquilo sem se matar. Normalmente essas fórmulas que eles põem é para você memorizar coisas como, sei lá, número de pi, né, sequência numérica. Para concurso não funciona, cara. Não funciona. Muito conteúdo. Você tem que entender o conteúdo também. Uma coisa legal que você falou é que você não é formado na área jurídica e você se desenvolveu bem em processo. Né, que é uma matéria que normalmente, cara, todo mundo trava no começo, que não tem prática. Às vezes tem gente que é formada em direito e trava.
Como que foi assim essa questão? Como que você resolveu as dificuldades que você tinha no processo? Então, no começo, tinha muitos termos que eu não entendia. Então, eu tenho uma amiga que é advogada e eu mandava, enfim, algumas mensagens para ela, o que é isso? O que é isso? Esse foi o primeiro passo. Depois eu comecei a ler lei seca. Tinham matérias que eram mais fáceis, outras que não. Quando era mais tranquilo, eu consegui entender, mas mesmo assim a absorção não é 100%. E foi aí que as questões entravam depois. Porque, por exemplo, nas questões, muitas vezes as bancas usam o exemplo da vida real, mudam alguma palavra que faz todo sentido, e foi assim que a chavezinha foi começando a virar na minha cabeça. Porque saiu de uma questão de texto só da lei seca e passou a ser mais uma questão de interpretação e entender o que tá na lei seca efetivamente, entendeu? E eu acho que o caminho é por aí mesmo. Pelo menos para mim foi o que funcionou. O que manteve você disciplinado para estudar? Teve alguma coisa que te motivou? Não, todo dia eu penso nisso. Essa questão de disciplina, eu sempre fui uma pessoa disciplinada. Então, questão de, por exemplo, antes do vestibular, sempre tive o costume de estudar. Por mais que eu não fizesse isso há muito tempo, eu sou disciplinado e quando eu boto na cabeça que eu vou fazer alguma coisa, eu sento e faço. Não são todos os dias que eu tô com vontade de fazer, mas mesmo assim foi aquilo que eu falei. Pegava, fazia uma coisa mais light, umas questões e tudo mais. Mas eu acho que foi realmente a vontade de falar, não, tenho que passar, não tem outra opção. Vou passar, exatamente, não tem outra opção. Você decidiu, né? Decidiu, falou, eu vou passar. Ponto. Queria muito ter passado no TRF4, porque, assim, doeu ter ficado por uma questão. Mas foi uma... Às vezes aconteceu pro bem, se não fosse isso, você não tinha passado no TRF3. Isso que eu ia falar, isso que eu penso, cara. Eu com certeza teria me acomodado, não teria continuado estudando. Então, assim... talvez às vezes não teria passado tão bem igual. Já pensou? Sim, às vezes você beliscasse uma aprovação lá no TRF4, aí você fala, nossa, vou tirar o pé um pouco aqui, e não ia ficar com, uma nomeação praticamente garantida, né? Sim. Então as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Né? E assim, São Paulo me atrai muito, não do que o Sul, teoricamente, até porque, enfim, a área de cultura é mais desenvolvida lá, então para mim eu me identifico mais, até por causa da minha área. Então, assim, foi um sonho ter sido aprovado, de verdade. Tem mais alguma pergunta? Não, cara, só queria agradecer muito mesmo por disponibilidade de você. Tudo que você conversou com a gente aqui. Tenho certeza que quem está assistindo aqui, agora tem 110 pessoas, cara. Teve um mapa de tudo que precisa fazer para conseguir resultado em qualquer prova, cara. Você é um exemplo de pessoa que decidiu que ia passar, entendeu o que precisava ser feito, entendeu que precisava ter disciplina, que o resto ia acontecer naturalmente se você tivesse isso. E, cara, parabéns só. Eu tenho que agradecer você e dizer parabéns. E se você quiser continuar, passar em outro concurso, nessa pegada que você está, você vai conseguir qualquer coisa que você quiser, com certeza. Gente, muito obrigado. E eu que agradeço pelo convite e tudo mais. Tá sendo uma honra estar aqui conversando com vocês. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu sempre considerei muito vocês. Então, assim, tá sendo ótimo. Obrigada. De verdade. Valeu mesmo. A gente fica muito feliz, cara. E a honra é toda nossa, de verdade mesmo. E agora vamos nos despedir dos bitolados. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado. Que a história do Rodrigo sirva de inspiração para vocês. Que vocês façam o mesmo que ele fez, porque vocês vão ter resultados iguais ao dele, se Deus quiser. Então, sigam firmes, né? E, cara, a gente sempre fala, é muito importante, quanto mais pessoas falarem isso, mostrarem que é possível, né? Porque, pode ver, quando você manda um depoimento, as pessoas já começam a achar um monte de desculpa, né? Mas ele não começou do zero. Mas ele deve ter uma noção de direito. Ele tem parede concursado. Sempre tem alguma coisa assim. E não é isso, cara. É questão de você entender que é possível acreditar e se jogar. É a primeira coisa que você tem que fazer, e se fizer isso, o resto acontece. Não, literalmente, nunca tive parente concursado. Nunca pensei em fazer concurso na vida, então assim, é literalmente traçar uma estratégia. E outra coisa também, é importante entender quais são os pesos da prova, porque principalmente redação. Poxa, eu vi muita gente que foi muito melhor do que eu na prova, sabe? E às vezes caiu por causa da redação. Então você tem que entender o que vai ser pontuado, o que não vai ser, o que vale, o que não vale. Exatamente. Você tem que ser um especialista no edital, né? É isso que a gente sempre fala. Sim. Não adianta você fazer uma preparação genérica
E, por exemplo, isso acontece muito em concurso policial, cara. Eu fiz o DABIN lá, o cara que passou em primeiro lugar, ele bombou na redação. E ele passou assim muito à frente, cara. Deu uma dó de olhar, sabe? Doeu o coração de verdade mesmo. E aí tinha um monte de gente na prova física. Cara, tenho certeza que tinha gente lá que foi muito melhor que eu e bombou na física porque não teve a moral de correr 2 meses antes. Então, se preparou. Essa pessoa não entendeu que ela tinha que ser um expert no digital. Quando você entende isso, fica tudo mais fácil, cara. Tudo mais fácil. Você começa a ter resultado. Exatamente. É isso, então. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Verdade, valeu. Boa noite. Valeu, boa noite para vocês também. Tchau, galerinha do bem. Tchau, boa noite. Valeu mesmo. Obrigado. Valeu, nada. Eu que agradeço. Gente. Tchau, tchau. Até.